Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o ALZM, o FOF aí da Aliança, né? Eu não vou mais chamar nenhum fundo de hedge fund, é tudo FOF. É FOF com grife, né? Com CRI no meio. Porque essa coisa de hedge fund, multi-estratégia, não sei o que, é a evolução do FOF. É o FOF se tornando um produto cada vez mais diversificado. E como eu já falei com vocês, eu não duvido nada num futuro a gente ver, começar a ver, né, alguns fundos como esse, como alguns outros, até tendo propriedade direta de lajes. Não duvido nada, né? O Kinea Hedge Fund já veio com essa proposta, não conseguiu executar a estratégia, mas enfim. Então não duvido nada isso acontecer num futuro. Agora, o quão distante está esse futuro vai depender muito do cenário macro, porque aquela coisa, o próprio Kinea Hedge Fund é um exemplo. Queriam captar 2 bi para fazer estratégia, captou 100 ou 200 milhões de reais. Foi uma bicharia, né? Foi vergonhoso lá. Então, assim, no momento de Selic mais baixo, o mercado um pouco mais otimista e tal, o pessoal mais animado, fica mais fácil fazer esse tipo de estratégia, porque você vai lá, igual no caso da Kinea, pede 2 bi, o mercado te dá os 2 bi, você sai comprando tudo que você precisa e segue a vida. Agora, num mercado um pouco mais pessimista, não tão fácil de pegar dinheiro, fica mais difícil, né? Por exemplo, olha só esse fundo aqui, de botar ele em perspectiva. Fundo de 60 milhões de reais. E aí, a próxima emissão que ele fizer, se ele dobrar de tamanho, vira 120. E aí, imagina, para ele comprar imóvel e tal, não tem muita gordura, né? Daria para ele comprar pequenas lojas de varejo e tal, usando assim, não tô falando que ele vai comprar, mas trazendo um exercício aqui para vocês verem o quão difícil é essa estratégia de começar a colocar imóvel, desenvolvimento, isso, aquilo, não sei o que, começa a exigir muito dinheiro, né? O próprio que ele é hedge fund precisava de 2 bi para fazer. Então, acho muito difícil com menos de 1 bi você começar a fazer esse tipo de estratégia. Mas é uma evolução dos FOFs, até porque, na minha opinião, vai ser uma evolução, porque chega no momento, galera, quando o FOF, vocês sabem que eu gosto de FOF pequeno, igual esse aqui, igual o KFOF, igual o HGFF, né? São os três que eu gosto. Mais que eu não gosto de FOF, mas os três que eu vejo fazendo um trabalho legal. São esses caras, né? Imagine quando esses fundos estiverem muito grandes, estiverem com um bi. Cara, você não tem liquidez pra mexer, o mercado imobiliário não tem liquidez. Vai melhorar a liquidez, tá, beleza, mas se a liquidez bater o que é o KNIP hoje, se é uma liquidez normal, que é tipo 15, 20 milhões por dia, ainda é bem mais ou menos. Então, para um fundo de um bi, né? Então, eu imagino que esses tipos de estratégias de aparecer coisas novas, cada vez mais vão ir ganhando força, né? No caso, agora a gente vê o que está ganhando força é CRI. Daqui a um tempo não vai ser CRI, vai ser Properties diretamente e tal. Enfim, a gente vai acompanhando a evolução aí. Cada hora, né, um produto novo e tal. E a gente acompanha. Falando do RZM, passou o VP, hein? Quem diria? É um dos poucos FOFs que está sendo negociado acima do VP. Pagou 85 cents, que dá uma distribuição de 9,091, 10% ao ano, quase 11% ao ano, né? Mesmo acima do VP, ainda está dando uma distribuição bem elevada. A gente tem vários FOFs aí pagando 9% e tal, então ainda tem gordura para esse fundo aqui conseguir subir até um pouco mais. A liquidez dele é bem ruimzinha, né? Um fundo pequeno, com poucos cotistas. Imagino que em algum momento ele vá fazer uma oferta pública, né, para aumentar essa base, para aumentar o PL. A gente tem que ver o que eles têm em mente para uma oferta, até porque, como é um fundo pequeno, qualquer 30, 40, 50 milhões de reais já é muito dinheiro, assim, entre aspas, para um fundo desse tamanho. Mas eu não duvido nada. Se chamar uma emissão de 100 milhões, não seria nenhum absurdo. A Aliança já se provou, aí ninguém precisa ter medo, né, de dar dinheiro para os caras estão fazendo um baita trabalho, vídeo que fazem no ALZR. E outros tantos fundos que eles têm aí, né, além do ALZR e ALZM, que são os dois mais famosos. O fundo pagou 85 cents, conforme a gente já comentou. O fundo ele coloca, finalizaram o primeiro semestre com conquistas relevantes. Primeiro ponto, resultado extraordinário de 35 cents a partir de giro. A gente sabe que tá difícil para girar, né? Que dá aí 6 centavos por mês vindo de giro. Ele comentou sobre uma reciclagem da carteira que ele fez, vendeu toda a posição de LVBI, de fato o LVBI esticou pra caramba, né? E olha só que interessante, o rendimento extraordinário, olha lá, ó. Em fevereiro ele girou bastante, né? E no último mês aqui que ele fez os 600 com o LVBI.
Ele vendeu a LVBI e jogou para XPLG. Tirou de um que tinha esticado muito e jogou no outro que não esticou tanto. Também comprou KNCR. KNCR esticou bastante tipo R$ 92, então ele aproveitou. Hoje o fundo está 71% alocado em fundos imobiliários e o restante, né, os outros 29%, está alocado em 8 CRIs. A carteirinha de CRI dele é bem legal, né? Fundo hoje com um PVP acima de 1, mas ele coloca um ponto interessante, olha só que legal. Mesmo com um fundo hoje num VP acima de 1, se todos os ativos que ele tem forem ao VP, o fundo teria aí estaria sendo negociado hoje a 0,95, então ainda tem espaço para subir. É aquela situação que eu falo com vocês do duplo desconto, né? Vocês lembram que a gente comenta sobre o duplo desconto, que é assim, né? Agora não é duplo desconto, mas enfim. Tem o preço a mercado aqui, o patrimonial aqui e a cota potencial de patrimonial aqui, né? E eu sempre falava com você tem o duplo desconto, como é que funciona? Você sabe do valor mercado pro patrimonial, do patrimonial pro potencial. E eu sempre falava com vocês que era extremamente assim, né? Extremamente improvável de você ver esse valor aqui sair e o patrimonial não andou. Mas de fato, o que aconteceu com a LZM foi isso. A cota mercado ela andou mais do que o patrimonial andou. E aí o patrimonial ficou para trás. Só que esse patrimonial ainda vai subir. Por isso que está falando do duplo desconto, do desconto. Porque esse patrimonial ainda vai subir até aqui. Ele vai sair daqui para cá. E aí, você que está comprando a cota. Deixa eu fazer um desenho, peraí. O patrimônio. O que aconteceu hoje com a LZM? Aconteceu isso aqui, ó. Cota mercado, essa primeira barra. O patrimonial ficou para trás. E o patrimonial potencial está aqui. O que vai acontecer? Você não tem mais o duplo desconto, você tem um desconto simples. Então a sua cota vai sair, em teoria, daqui para cá. Mas para isso acontecer, o patrimonial vai subir daqui para cá. O que aconteceu foi isso. A cota subiu muito forte e passou o patrimonial. Subiu mais forte do que o patrimonial. Né? O fundo valorizou mais do que o patrimonial subiu. E aí acabou estragando o duplo desconto. Porém, ainda tem um desconto em relação ao patrimonial potencial que ele pode atingir. Né? As últimas distribuições ele vem mantendo o patamar de 85 centos já tem uns meses aí. A gente vai acompanhando, né, galera, para ver se ele vai conseguir manter esse patamar, porque ele utilizou reservas praticamente o semestre inteiro, e a gente tem que ver para o segundo semestre se ele vai conseguir manter, se não vai, se vai cair. Ele tem alguns lucros dentro dele, então ele pode começar a executar para conseguir segurar esse patamar, né? Aqui um ponto interessante, hoje é o fundo com o maior ágio, né? Ele juntamente com o CAFOF, né? Olha só. Ele e o CAFOF. E a gente tem aqui a questão de dividendo, ele também lá no topo, né? Um ponto interessante, né, dos fundos que eu falo com vocês que eu gosto de FOF. A gente tem o LZM aqui, o CAFOF e o HGFF que ficou para trás. Olha só, que beleza, né? Diquinha para vocês. Aqui é a evolução da NTNB versus o IFIX. Olha que interessante. A gente começou o ano, deixa eu botar aqui pra gente botar minha seta aqui. A gente começou o ano aqui, ó. A gente começou o ano, mas até essa linha onde ele traçou, essa linha aqui, ó, a gente começou o ano com um cenário de muita incerteza, governo novo, ninguém sabendo o que vai acontecer. Na minha visão, a incerteza ainda continua, porque o governo não mostrou nada demais. O arcabouço que foi aprovado foi ridículo, porque derrubaram a regra fiscal para criar outra, então eles criaram o próprio problema para eles. Né? Era só continuar com o teto de gasto, não tinha problema. A reforma tributária, ainda tem muita coisa, se é boa, se é ruim, não sei o que, mas a reforma tributária tá mais para cá, né? Mas de toda forma, o que aconteceu? Quando aprovou o arcabouço, e juntamente com dados de inflação vindo um pouco mais calmos, a NTNB ela começou a cair, e caiu forte até bater esse patamar de 5,28 que está aqui. Com isso, o IFIX começou a subir, porque é inversamente proporcional. A NTNB cai, o IFIX sobe, a NTNB sobe, o IFIX cai. E a gente viu essa valorização forte que o IFIX teve aí, né, nos últimos meses, muito por conta da queda da NB. Aí eu pergunto para vocês, o que tá certo? O IFIX valorizar ou a NTNB cair? Minha opinião, por mais que estamos próximo de uma queda da Selic, não sei o que e tal, o pessoal tá colocando a queda da Selic como se fosse a salvação para qualquer problema
qualquer merda que o governo pode fazer, não, tudo bem, a Selic vai cair, tá tudo certo. Então, assim, foi uma queda muito forte da NTNB, caiu um ponto percentual, e isso jogou toda a renda variável para cima. A gente só vai ver se essa queda da NTNB é algo que vai durar conforme as coisas forem acontecendo e tal, né? Conforme ainda ninguém sabe como é que o arcabouço vai funcionar na prática, ninguém sabe como é que a reforma tributária vai funcionar na prática. Se porventura o mercado enxergar que é uma coisa ruim e a NTNB voltar a subir, aí você pode preparar que o IFIX, mesmo com o Selic caindo, pode acontecer o que for, vai cair o IFIX. A gente fica acompanhando para ver, ainda tá muito cedo para falar qualquer tipo de coisa. A grande questão é, saibam desse movimento. Você que quer acompanhar, eu quero saber se o IFIX vai subir, se o IFIX vai cair. Só ficar de olho na NTNB. Porque demora, não é um efeito que acontece no mesmo tempo. Olha só que interessante. Ela saiu de 6,42 até ela bater mais ou menos 6 ali, ó. Olha o IFIX. Ficou caindo e quase que andando de lado. Né? Deixa eu pegar uma linha aqui, peraí. Deixa eu pegar uma linha. Aqui, ó. Olha o IFIX do valor que ele tava. Olha a NTNB já tava caindo. Olha quanto tempo que ela demorou para começar a reação. Né? O IFIX demorou para começar a reação. Até chegar no valor que ele estava antes da queda. Então, assim, foram uns meses, né? Foi até março, até quase maio. Né? Foram quase 2 meses de NTNB caindo e o mercado cagando para ela. Dane-se. E aí o mercado foi, acordou e foi embora. Então, assim, se você quer ficar ligado em qual direção que o mercado vai, às vezes, se essa NTNB começar a subir, pode ser que o mercado não perceba. E você conseguindo percebendo isso, você já fala, opa, vou fazer um caixa aqui porque é pro IFIX corrigir. E aí você só espera. Então, tipo assim, claro que não é só ela que influencia, mas ela impacta bastante nos nossos fundos. Então, o canal é ficar de olho. Fiquem de olho na NTNB que vocês vão ver para onde que vai o IFIX, né? Então a gente vê, ele ainda comenta, né, que todos os segmentos do IFIX ainda estão com o PVP abaixo de 1 e tal, assim, aquela coisa. Tá muito mais fácil para subir do que para cair por conta do desconto. Tem muita coisa, galera. Por mais que a gente olhe alguns fundos, você olha e fala, cara, tá, de fato está barato, né? Estava ridiculamente barato, agora está barato. Claro que alguns fundos a gente vê que esticou demais a corda, mesmo estando ainda abaixo do VP. Por exemplo, HGRE, mesmo tá abaixo do VP, mas para mim esticou demais. Então a gente tem que acompanhar para ver isso aí. Aqui ele comenta sobre o volume de CRIs emitidos nos últimos 12 meses, que em junho subiu bastante. Os primeiros meses do ano foram muito ruins por causa da questão do light americanas, tudo parou. Aí agora o mercado deu uma normalizada e o que emitiu nesse mês também, além de americanas, teve a questão da NTNB, né? Porque caindo na NTNB diminui o custo de todas as dívidas aí pra galera. Então voltou a ter um forte. Todo mundo tava segurando, né? O cara foi e começou a girar agora. A gente vê aí que o fundo teve esse resultado, essa distribuição de 85, ele utilizou reservas, utilizou 600 aí para segurar esse patamar de distribuição. Aqui a cota do fundo, o VP versus a cota e tal, agora a gente vê a cota, o fundo passando aí o patrimonial, conforme eu já comentei com vocês, o retorno desde o início, dando um belo de um pau no IFIX. Aqui a carteira de fundos imobiliários que ele tem, como ele está posicionado, aqui a gente consegue ver de forma um pouco mais fácil, né? Como ele está posicionado, a carteira de CRIs dele, que é uma carteira legal, uma carteira bem equilibradinha, bem middle risk, assim, bem legal. Então, galera, é isso que tem para comentar aí sobre o LZM. A gente fica aguardando, vamos ver aí pro segundo semestre se mantém esse patamar de 85, se não mantém. Para manter, eu imagino que ele vai começar a girar aí algumas posições. Mas a gente fica trocando ideia sobre isso e qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Então, valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!